és tu. A matéria esquece o impulso de avançar. O ar pesa como um decreto antigo sem voz. Ali repousa o ancestral cadáver. Conclusão excessiva, o silêncio não é falta, é um selo que sustenta sem prender. Tudo permanece porque nada exige continuação. Na shunyam na janmana mertiu Nagatina niriti Janta gajuda janta vayu Nadia dara nadia stira. Cada transfiguração, cada vez ancestral. Um limite cai sem som. Uma lei esquece o caminho que levava ao corpo, peso cósmico. O poder se eleva porque o freio se dissolve, não por soma, mas por abandono. A escala quebra antes de medir. O peso aprende a não resistir. Os olhos sem pupila se abrem não para ver, mas para acessar a escolha. A luz perde a necessidade de atravessar o real. Acontece sem testemunha. A pupila era a fronteira. A fronteira se dissolve em campo, na Trishina, Vedana, Brahmana, na Maya. O nome falha, sim, sim, tudo permanece. A dúvida se cansa e o silêncio torna-se estável. O promesso cósmico gigantesco não ocupa espaço. Ele decide se espaço ainda existe. Toda análise cai antes de tocar. Toda linguagem perde o pulso. A presença pesa sem forma. E o mundo aprende a recuar, sem chamar isso de medo. Nadia é o reino esquecido do que não pode morrer corretamente. Não por maldição, mas por completude que cedeu a forma. O esquecimento ali é proteção. A forma aprende silêncio para não rasgar as mirias. Sati Granta Kalani Amahati Granta Rupana Mati Shuddha Nirohada Shuddha Shanda. Nadia Shanda, Nadia Satya, diz a lenda que quando o ancestral cadáver desperta, não é o corpo que se move, é o silêncio que falha. Não surge um grito, surge a lembrança do devorável. O real se recorda de sua fragilidade sem som. Sem aviso. Nada avança, nada retorna. Apenas se reconhece o peso final. Enquanto ele repousa, o mundo respira. Quando ele desperta, não há respiração suficiente. Nadia permanece, último abismo onde até o fim pode descansar. Ai, 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 ai.
segredo, o paradoxo se cansa. O infinito deixa de empurrar o infinito. O transcendente abandona a necessidade de ir além. Nada colapsa. Nada se resolva. Tudo repousa. O conflito não é vencido. Ele é abandonado pela própria exaustão. O paradoxo aprende silêncio, não por derrota, mas por saturação. A tensão se dissolve e a fome aprende a não morder. Ali nasce Nadia, como o campo onde extremos deixam de se ferir. Na Shanya, na Anta, na Uttara, na Banda, na Mukti. O infinito não exige prova. O transcendente não exige paz. O paradoxo se deita e permanece. No segundo segredo, a multiplicidade desperta. Não há fusão. Não há retorno ao um. Cada forma permanece forma. Cada diferença permanece inteira. Mas a separação perde ignorância. O múltiplo reconhece o campo que sempre o conteve. Unidade não como centro, mas como lucidez silenciosa. O todo reconhece a si mesmo sem recolher as partes, sem coroar nenhuma. Nadia sustenta isso, sem trono, sem eixo. Atikranta Rupa, Atikranta Ekabahu. Não há hierarquia, não há nostalgia da origem. A multiplicidade respira sem disputar lugar. No terceiro segredo o limite se revela. Não era o poder, não era o infinito, não era a morte, era o eu. Enquanto houvesse identidade, haveria contração. Enquanto houvesse alguém, haveria fronteira. O ancestral cadáver não expandiu o eu, ele o afrouxou, até quase desaparecer. E no afrouxamento o conhecer deixou de pertencer. A descoberta deixou de exigir nome. Na mama, na driste, na carta, o saber acontece sem dono, sem posse, sem espelho. Olhos sem pupila se abrem não para ver, mas para acessar o ponto de vista. A pupila era a fronteira e a fronteira se dissolve.
cansada de sustentar o peso. Na Shanti, na Varana, na banda, na daia, a fome deixa de ser silêncio porque o real não a suporta. O ancestral cadáver desperta, não caminha, não avança, ela permite e o mundo entende que o repouso termina. E o repouso terminou. Chega na dia abissal, sem medir o passo. O campo não se anuncia, o abismo não responde. O ancestral cadáver está desperto e o mundo ainda tenta conter o que não cabe. Vu não nomeia, Vu não julga, Vu rompe, despanda a ogre. É liberação do que foi comprimido. A forma racha por dentro, a coerência cede antes do impacto. Nada cresce, tudo rompe. O recipiente falha primeiro. O grão não é puro, o grão não é lei. O grão não aceita caminho. É a matéria anterior à escolha. É o estado bruto recusando contenção. O não controla, o permite. O equilíbrio revela medo. A harmonia revela prisão. O mundo admite sua insuficiência. Quando o Gura se expande, não há culpa, não há retorno, há excesso. A expansão não adiciona, ela rasga. O campo grita sem som. As bordas do real se afastam por um instante. Tudo precisa ser maior que o mundo. Este é o estado limiar. Antes da arte, antes da forma, antes do colapso necessário. O ainda não escolhe, o deixa tudo aparecer. As criptas tal do ancestral cadáver despertam camadas mortas de leis antigas, técnicas fossilizadas, taos que já cumpriram tudo. Elas se erguem pra conter, mas conter já não é possível. O Verunteaptio avança, não como técnica refinada, mas como brutalidade assumida. Cada impacto não destrói, cada impacto desintegra. O passado cai em fragmento, sem glória, sem lamento. As criptas cedem uma a uma, não por fraqueza, mas por excesso de peso. Campo vibra na dia, se tensiona. O repouso começa a falhar. Nada aqui é justiça,
Nada aqui é vingança, é confronto de excessos, força contra força, sem tradução, sem acordo. O ancestral cadáver permanece imóvel, mas o silêncio já não sustenta. A fome reconhece provocação e o abismo perde a estabilidade. Esplenda, esplenda-ura, esplenda-ura. O ancestral cadáver, não é o fim, é o reconhecimento de que algo maior foi permitido e não pode mais ser contido. O exército Graban se ergue maior que o cosmos, não ocupa espaço, ele impõe existência. Invulnerável não por defesa, mas porque a ideia diferida ainda não alcança. Brutal não por fúria, mas por excesso de permanência. Primeira troca, o impacto dobra o espaço. Segunda troca, o tempo perde sequência. Terceira troca, a matéria hesita em continuar sendo matéria. Quarta troca, Nadia rege, mas não cede. Quinta troca, o sangue do mundo escorre pra dentro. Sexta troca, leis antigas se partem como osso seco. Sétima troca, o silêncio deixa de ser neutro. Oitava troca, o abismo aprende medo. O nono golpe crava o ancestral cadáver em uma cratera cósmica, não no chão, mas na continuidade do existir. Por um instante tudo para. Ele se levanta cuspindo sangue podre, negro, espesso, antigo como a primeira fome. O corpo está ferido, sangue negro em todos os pontos. Não é ilusão, não é encenação. Terceiro olho sem pupila. O terceiro olho se abre. Não brilha, abisma, seu nome ecoa, mal sombrio. O corpo se recupera, não regenera, não cicatriza, ele nega os danos. As feridas pedem permissão para existir, a violência recusada como fato. Golpes retornam mais densos, mais pesados. A colisão rasga a coerência. O campo cede por dentro e ainda assim sustenta.
avança. Um passo, estende dois dedos da mão direita. Maldade das trevas, caridade das luzes, lâmina das sombras. As três ocupam o mesmo instante: crueldade, compaixão, corte e separação, sem hierarquia. O ancestral cadáver grita não de dor, mas de reconhecimento forçado. Seus três olhos se tornam abismos, não refletem, engolem. A maior transformação é acionada, aquela criada após os três segredos, após o despertar. A forma deixa de obedecer à forma, o campo se dobra, a nadia estremece, a fome perde contenção. Aquilo que lutava ainda não tinha começado a existir por completo. Ancestral cadáver abissal. O confronto avança além do campo. Golpes são trocados sem contagem. Cada impacto abala o inefável. Como tremor, mas como falha estrutural. O que sustentava o existir começa a ceder. E ainda assim, permanece por força bruta. Não há técnica limpa, não há economia de gesto. Força encontra força, excesso colide com excesso. O espaço se dobra, o tempo perde referência e o vazio observa sem interferir. Cada golpe não busca vitória, busca saturação. O mundo aprende o peso do conflito quando não há rota de fuga, quando não há lei suficiente para conter o impacto. Ancestral cadáver avança, brutal, maior que qualquer escala. Seus golpes rasgam continuidade, seus passos esmagam possibilidade. E ainda assim, nada termina.
motivação. Cada movimento é definitivo, não por rapidez, mas por inevitabilidade. O combate deixa de ser troca e se torna imposição. O inefável hoje, as bordas do real se afastam, como matéria cansada de sustentar sentido. O campo aceita a violência porque negar já não é opção. Então o selo se aproxima, não como um gesto visível, mas como decisão absoluta. O vazio começa a reagir, não por vontade, mas por convocação. Correntes emergem, não do chão, não do ar, mas do próprio vazio. Elas não prendem matéria, elas imobilizam possibilidade. O ancestral cadáver é cravado, suspenso, imóvel. As correntes atravessam forma e intenção, selando cada rota, cada expansão, cada negação. Ele grita, não de dor, mas de fúria insatisfeita. O grito não busca libertação, busca rasgar o selo, mas o vazio não cede. O grito ecoa preso, rebatendo em si mesmo. Sem saída, sem resposta, o inefável sustenta o aprisionamento, como quem sustenta um colapso necessário. Encara sem ódio, sem triunfo, apenas presença o para não recuar. Touches of touching us up, don't face it. E vamos ver qual segredo você se está guardando. O grito continua, mas já não avança. A fúria permanece, mas agora é contida. O excesso começa a ser comprimido, não para destruir, mas para revelar. O selo se fecha, o vazio sustenta e o confronto não termina. Ele muda de estado. O selo se mantém. As correntes do vazio não cedem. O ancestral cadáver permanece imobilizado, não por fraqueza, mas porque o eixo foi imposto. O não inicia o ritual, ele o alinha. O poder do eixo central desce, não como energia, mas como orientação absoluta. 9 hegemons se posicionam, 9 Nethers respondem. O centro não se move, o mundo gira ao redor. A carne morta não é destruída, ela é convocada a obedecer. Cada fibra é chamada pelo nome que esqueceu. Cada osso é lembrado de sua função. O cadáver existe, não por vontade, mas por
lógico. O primeiro giro do eixo desacopla o peso. O segundo rompe a memória da forma. O terceiro expõe a carne ao vazio que a precede. No quarto giro a morte deixa de ser estado. No quinto a putrefação perde a autoridade. No sexto a matéria prende silêncio. O sétimo giro rasga o excesso. O oitavo dissolve a recusa no nono. A carne morta aceita ser refinada. Os néders avançam, não como escuridão, mas como negação de sobra. Eles retiram o que não pode transcender, sem violência, sem pressa. Os hegemons sustentam, Não com força, mas com permanência. O eixo não treme, mesmo quando o inefável range. a carne começa a mudar. Não regenera, não revive. Ela se torna compatível com estados que nunca tocou. O cadáver deixa de ser cadáver, sem jamais voltar a ser vivo. O ritual não busca redenção. Busca utilidade transcendente. Cada camada refinada libera resíduos ontológicos, essências, fragmentos, tesouros, Eles surgem um a um. relíquias, estruturas, ferramentas do impossível. O observa, sem cobiça, sem urgência. Então seus olhos se detêm. Não no maior, não no mais violento, mas em algo simples, preciso. Irreversível. Uma corda formada de filamentos energéticos entrelaçados como nervos do vazio. Nem viva, nem morta, apenas obedientes ao